63, 64. Tá certo? Agora, observe o seguinte, vamos pegar a representação 27 aqui um instantinho só. É essa representação. 1, 2, 3, 4. Olha aqui esses dois aqui. Vamos fazer a complementação SU3 dela. Ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então, ó, a gente está vendo que 27 é igual a 27 está. O complexo conjugado dele é esse tabuleiro de cabeça para baixo. Ó. 1, tem 4, deixa eu colocar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então, ó, 8 é real. Representação adjunta é real. Então, eu estou multiplicando duas representações reais. Então, o meu resultado tem que ser real. Então, 27 é real. 10 não é real, mas aparece o 10 estar. Então, 10 mais 10 estar é real. A representação 8 por si só é real. E esse é o simplete. Então, 8 vezes 8 dá 27, 10, 10 estar, 8, 8. Certo? Então, é assim que a gente faz. Não precisa mais ninguém se preocupar com isso. Isso tudo hoje está computadorizado. Tá? Tem procedimentos para isso. Vocês podem pegar, por exemplo, vamos pegar um grupo aí, SO5, que é um grupo de grande unificação. Digamos que a gente pegue a representação 24 de SO5, a representação adjunta de SO5. Então tem que ser 4 tabuões aqui e um aqui. Do ponto de vista do SO5, essa aqui é a representação 24, a representação adjunta do SO5. Então tá legal. Se eu quiser, por exemplo, multiplicar 24 por 24, né? 24 ao quadrado dá 576. Então eu teria, se eu fizer esse tabuleiro vezes ele mesmo, vai dar uma dimensão 576. Aí vocês vão ter que jogar todos os tabuleiros do lado direito e vai somar 576. Mas é só para vocês terem uma ideia. Então, a multiplicação de tabuleiro, quer dizer, no fundo o que eu estou fazendo aqui, produto tensorial de representações. Do ponto de vista do SO2, o que eu estou fazendo é a composição de momento angular. Por exemplo, no caso do SO2, se eu pegar, vamos dizer que eu pegue um momento angular orbital 2. A partícula, o elétron está com momento angular orbital 2, né? Você está no nível P, mas vamos dizer que e tem o spin meio. Então, a representação do spin é meio. Então, tá legal. Então, momento angular 2, dimensão 5, né? Então, vou pegar aqui o tabuleiro de SO2. Vou pegar esse tabuleiro aqui de SO2. Vamos ver se isso aqui é. Vou pegar esse tabuleiro de SO2, isso aqui é 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, né? Então, então esse tabuleiro aqui tem dimensão 4. Então, deve ser esse aqui. Porque o momento angular orbital L igual a 2, significa que a dimensão da representação é 2L mais 1. Então, eu tenho que pegar uma representação de SO2 com dimensão 5. Então, para eu pegar uma representação de dimensão 5, então eu peguei esse tabuleiro de SO2, vamos ver, ó. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2. Então, dá exatamente a dimensão 5. Então, esse tabuleiro aqui é o tabuleiro, esse tabuleiro aqui. Então, esse aqui tem. Esse tabuleiro aqui representa momento angular L igual a 2, portanto, tabuleiro com dimensão 5. E esse aqui é a representação fundamental do SO2, a representação de dimensão 2. Então, se eu compuser, então, se a minha partícula está em estado de momento angular orbital 2 e tem spin meio, quem é o momento angular total? L mais S, né? É esse produto tensorial. Então, a função de onda do momento angular orbital está nessa representação de SO2 e a função de onda, né, do spin, que é a representação fundamental é essa. Então, como é que eu posso formar Young tabuleiro aqui? É só colocar esse segundo tabuleiro aqui. Então, vamos pegar esse aqui. 1, 2, então, tabuleiro original. Bota, então, é esse aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos chamar isso aqui de X, só para a gente não perder de vista. Então, tá. 1, 2, 3, 4. Original. Bota o X aqui. A outra possibilidade é manter esse tabuleiro em 4 caixinhas e colocar o X aqui. Só que esse tabuleiro aqui, do ponto de vista do SO2, ó, isso aqui já é o singlete. Então, na verdade, é esse tabuleiro que sobra. Então, esse tabuleiro aqui tem dimensão 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2. Vai sobrar a dimensão 6. Então, 2J mais 1
igual a 6. Então, esse tabu aqui é o spin 5 meios. É o momento angular total 5 meios. E esse tabu aqui tem 3. Então, esse tabu aqui é 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 1, 2. Então, eu tenho dimensão 4. 2J mais 1 igual a 4, então dá J igual a 3 meios. Então, de fato, quando a gente compõe na mecânica quântica momento angular com 2 com meio, dá 5 meios ou 3 meios. Esse tabu aqui representa o momento angular total 5 meios, e esse tabuzinho aqui está representando o momento angular total 3 meios. Então, é isso que a gente está fazendo. Quando a gente faz produto de ano e tabu, a gente está, na verdade, somando momentos angulares na mecânica quântica. No caso do SO3, né, a representação, quer dizer, SO3 não descreve o spin, não descreve o momento angular orbital, não descreve o spin, mas descreve um número quântico. Mas o que eu estou fazendo, na verdade, é somando duas cores. Então, quer dizer, do ponto de vista da teoria de grupos, né, as cores não são aditivas, né? Quer dizer, 2 mais meio não dá 5 meios, 2 mais meios pode dar 5 meios, mas também dá 3 meios. Então, se eu aqui estou somando, por exemplo, eu estou num octete, eu tenho 8 configurações de cor aqui, com 8 configurações de cor aqui, na verdade eu estou somando, quer dizer, eu estou fazendo composição, isso que seria composição de momento angular na mecânica quântica. É como se eu estivesse somando um spin com outro spin, compondo 2 spins, eu estou compondo 2 estados de cor, tá certo? Então, essa é a sistemática para a gente obter as representações irredutíveis de um grupo a partir da representação fundamental. A gente sempre pega a representação N, multiplica por E. Aí vê o que dá. Aí a gente já viu, dá a representação simétrica ou antissimétrica. Já sei compor a representação adjunta. Representação adjunta são N menos 1 tabuões aqui e aquele agarradinho aqui. Então, isso aqui é a representação adjunta. Aí eu começo a compor. Aí, à medida que eu for gerando as representações, eu vou multiplicando uma pelas outras e vou obtendo mais e mais. Então, a gente consegue obter todo o conjunto de representações irredutíveis, né? No caso do SO3, então, a gente viu que aparecem duas representações 3, aparecem duas representações 6, aparece uma representação 8, aparece a representação 10, apareceu 12, 15, 18, 27 e assim vai. Então a gente sabe que são todas as dimensionalidades onde eu posso representar aqueles 8 geradores de Gell-Mann. Eu posso tê-los em forma 3x3, em forma 6x6, em forma 8x8, em forma 10x10 e assim por diante. Agora na próxima aula a gente vai começar a estudar duas categorias de conceitos que vão nos permitir você escrever. Como é que eu posso escrever as 8 matrizes de Gell-Mann em forma 15 por 15? Ou como é que eu posso escrever os 8 geradores de SO3 em forma 8 por 8? Ou os 8 geradores de SO3 em forma 10 por 10 ou 6 por 6? Então, para isso, aí, a gente vai estudar dois conceitos, que é o conceito de pesos e de raízes e pesos. O diagrama de raízes vai dar mais informação sobre a estrutura da álgebra. E o diagrama de pesos vai nos dar as representações explícitas dos geradores. Então, a gente vai precisar, eu acredito que a gente tem mais uma aula marcada, mas eu não vou conseguir acabar isso numa aula de 2 horas. Vou precisar de 2 aulas, então, eventualmente eu marco uma aula extra. Depois do carnaval, né, hoje seria o último dia de atividade antes do carnaval, a gente, quando retomar, eu faço uma aula e mais uma aula. Na próxima aula eu vou fazer as raízes e na última aula eu faço os pesos, tá bom? Mas é mais ou menos isso que é a sistemática, né, do caso. Claro que SON é até mais simples. O grupo SON, ele tem algumas sutilezas por causa das representações espinoriais. Então vai depender se é SON, se o N é par, se o N é ímpar, vai depender se a representação espinorial é equivalente a right. Então tem mais sutilezas no caso do SON. Mas o grupo fundamental que a gente usa em física o tempo todo é o SON. Para simetria para todas as interações fundamentais é SO2, SO3, SO4, SO5, SO8, que aparece também na supergravidade, e assim vai, né? E, bom, depois tem o discurso dos grupos excepcionais, que nós não vamos estar dando aqui. Mas também existe uma física hoje boa para grupos excepcionais. Né? Teoria de cordas, né? Corda heterótica, daí é 8, cross é 8. Teoria de grande unificação é 6. E tem uma física simplex. Aqui no CBPF tem o Topan, o professor Francesco Topan. Ele trabalha muito com esses grupos excepcionais. Ele tem vários artigos assim, tentativa de aproximar os grupos excepcionais da física. Tá bom? Então por hoje é só isso. Agora a gente vai ter 5 minutinhos a se preparar para a entrada magistral do imperador, né? Depois a gente segue aí. Quem sair daqui vai ser decapitado. O imperador é implacável.
Já entrou? Então entrou aí. Vamos lá. Esperar, dá 5 minutos.